Promover a plena inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Este é o objetivo de um projeto de extensão do curso de Psicologia da Unesp em Bauru. Alunos desenvolvem atividades junto aos usuários da Sorri para conscientizar sobre preconceito, bullying e diversidade. A ideia é que eles tenham a mesma trajetória profissional de sucesso de pessoas como o Mário, hoje gerente de compras de uma grande empresa em Bauru. Na entrevista do dia, o professor Mário Camargo, coordenador do projeto de extensão, fala sobre o lançamento de um e-book elaborado em parceria com a Sorri. A obra traz orientações para as empresas na hora de contratar e incluir a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Terça-feira, 28 de novembro, o Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Por lei, toda empresa com 100 ou mais funcionários é obrigada a ter de 2% a 5% dos cargos preenchidos por pessoas com deficiência. Mas será que este profissional está preparado para enfrentar um ambiente que muitas vezes é preconceituoso? E será que as empresas sabem de fato como promover a inclusão total desse funcionário? É justamente esse o foco de um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Psicologia da Unesp em Bauru. Otimizar a entrada das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mário trabalha há 6 anos nesta distribuidora de produtos farmacêuticos. Quem o vê caminhando assim pode nem perceber, mas ele tem um grande desgaste no quadril. O problema físico o persegue desde 2001, quando sentiu as primeiras dores. Se agravou tanto que hoje Mário faz parte do grupo das pessoas com deficiência. Muitas vezes isso se dá mais com pessoas com mais idade, né? Muita pessoa olha assim, pô, mas você é muito novo, né, com essa enfermidade, né? E nisso eu comecei a fazer esse tratamento, né? A cada 2 meses a comparecer no médico, fazer infiltração também, né, para lubrificar a parte do quadril, né, o acetábulo, para reduzir essa dor que incomoda bastante, né? Apesar das dificuldades, Mário conta que sempre trabalhou, estudou e se aperfeiçoou. Tanto que hoje ocupa o cargo de gerente de compras e lidera uma equipe. Uma coisa que eu aprendi é de entender que eu tenho essa limitação, mas eu tenho capacidade de fazer aquilo que eu sempre quis quando na minha infância, de ser um líder, de trabalhar junto com as pessoas, contribuir com o meu conhecimento e, principal, de ser servidor, ajudar o próximo. Dentro da empresa, o gerente diz ser respeitado como qualquer funcionário. A limitação física dele jamais foi motivo de comentário, mas ele sabe que isso nem sempre acontece em outros locais. Perceba ainda que as empresas investem pouco, né? Não tem uma política de inclusão, tem ainda o preconceito, né, das pessoas, né, que são deficientes, né? Tem pessoas que têm uma gravidade, né, mas as pessoas podem trabalhar, né? Então, hoje ainda tem falta de investimento, né, a parte do governo. Você percebe que nas ruas, as pessoas que usam cadeira de roda, ou em algumas empresas ainda que não estão aptas ainda de receber essas pessoas para trabalhar, não fazem investimento. Para esta analista de RH, além das adaptações físicas no ambiente de trabalho, é importante que a empresa desenvolva uma cultura apropriada para incluir, de fato, a pessoa com deficiência naquela estrutura. Hoje a empresa ela conta com acessibilidade, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem como ponto positivo dentro da empresa, é realmente estabelecer uma estrutura que comporte um profissional com algum tipo de limitação. Então isso a empresa já tem de fato. E esse acompanhamento diário, né? Então muitos profissionais com deficiência, eles vêm apenas com a vivência familiar. Então hoje a gente traz junto com essa inclusão, essa interação, estabelecer esse contato, interação com outros profissionais dentro da empresa. E isso agrega muito hoje, né? Então, entender que não só o profissional com deficiência tem limitação, todos nós temos, né? É por isso que são cada vez mais importantes iniciativas como a deste projeto de extensão do curso de Psicologia da Unesp, chamado A Pessoa com Deficiência e o Mercado de Trabalho, Desafios à Inclusão.
Ele busca conscientizar e preparar os futuros profissionais. Nesta oficina desenvolvida com usuários de 14 a 16 anos da Sorri, os universitários trabalharam os conceitos de bullying, preconceito e diversidade. Primeiro, os jovens recortaram figuras de pessoas que aparecem nas revistas e colaram em cartazes. Eles são famosos. Eles são famosos. O que mais? Importante. E a aparência deles, fisicamente? É bonito. Depois, compararam com fotos apresentadas pelos futuros psicólogos e logo notaram as diferenças. Ele é deficiente. E tem alguém deficiente nos cartazes? Vocês acharam na revista pessoas com deficiência? Não. A gente coloca eles numa situação em que eles têm que participar e responder, né? Então, muitas das respostas vêm deles para explicar o que é o preconceito. Né? Então, a gente pega as respostas deles e vai associando esses conceitos importantes. Para a psicóloga da Sorri, parcerias com a universidade são sempre bem-vindas, pois complementam o trabalho que a entidade faz nesta área. O trabalho da Sorri, ele visa principalmente a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, né? Que ela possa participar de tudo que a sociedade possa oferecer, né? E essa parceria, ela proporciona, né, a conscientização das pessoas, dos alunos, né, no caso da universidade, junto a essa visão que nós temos de que as pessoas com deficiência, elas devem estar envolvidas em tudo aquilo que a sociedade tem para oferecer. Já para os universitários, atuar diretamente com o público, além de ajudar quem precisa, amplia os horizontes profissionais. Com esse contato, eu acho que a gente aprende muito e troca experiências e a gente aprende na prática, assim, né? Por exemplo, essa atividade que a gente está fazendo hoje é a primeira vez que a gente faz com criança uma atividade relacionada ao planejamento e o mercado de trabalho e inclusão. Então, foi a primeira vez que a gente fez e a gente consegue perceber as dificuldades que a gente tem, as coisas que são mais fáceis e para quando a gente se formar, é muito mais fácil de saber o que está esperando da gente, o que é esperar. E o melhor de tudo é ver que, no fim, a atividade passou uma bela mensagem que foi prontamente assimilada pelos usuários. Como que a gente tem que agir com as pessoas todas? Sem preconceito, sem julgar as pessoas, sem xingar as pessoas, como a minha mãe me ensinou. A minha mãe disse assim, me ensinou assim, que se a gente ser respeitado, todo mundo vai ser respeitado, todo mundo. Agora, uma dica para quem está pensando em se preparar para o vestibular no ano que vem. Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Princípia, o cursinho gratuito da Unesp. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro e depois serão retomadas em janeiro. O repórter Júlio Penariol traz outros detalhes. O Princípia existe há 11 anos e oferece 220 vagas divididas entre os períodos da tarde e da noite. E quem nos dá mais detalhes sobre o processo seletivo é o assessor de comunicação, o Samir Abdala. Samir, quem pode participar da seleção? Então, qualquer pessoa que esteja cursando o terceiro colegial ou já tenha se formado, tanto em escola pública quanto particular, pode se inscrever no nosso processo seletivo. E as inscrições, como elas devem ser feitas? As inscrições são feitas aqui na secretaria do nosso cursinho e se constituem uma taxa de R$25 e 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser entregue para instituições aqui da região. E como vai funcionar o processo seletivo? O processo seletivo se constitui em uma prova com 50 questões que aborda os temas do ensino médio. Obrigado pelas informações, Samir. Muito obrigado. E só lembrando então, o cursinho é gratuito e quem quiser mais detalhes sobre as inscrições é só acessar a página no Facebook que aparece aqui na sua tela. Júlio Penariol para o Unesp Notícias. E a nebulosidade sobre o estado de São Paulo já diminuiu hoje. E a expectativa é de que a quarta-feira seja de sol aqui em Bauru. Os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. A frente fria que chegou ao estado de São Paulo no fim de semana se desloca para o Rio de Janeiro, mas a terça-feira ainda foi de céu parcialmente nublado em Bauru. Já para amanhã, a previsão é de que o sol apareça forte por aqui e na maior parte do estado. Apenas a região norte ainda pode ter chuvas fracas nesta quarta-feira. Neste momento, a umidade do ar está em 52%.
Os ventos são fracos e sopram a 4 km por hora. Hoje a temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima chegou aos 30 graus. Amanhã a temperatura deve variar entre 20 e 30 graus de novo. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda recebe até a próxima sexta-feira as pré-matrículas para o 4º lote de cursos do Pronatec. Os interessados devem se dirigir à Cedecom, na Rua Virgílio Malta, 1706, das 8 da manhã às 5 da tarde. Após a pré-matrícula, os inscritos receberão por e-mail um link para confirmar a inscrição. No total, são 20 opções de cursos, todos de graça, online e com duração de 160 horas. O início das aulas está previsto para o dia 11 de dezembro. No site da Prefeitura, você confere a lista completa dos cursos oferecidos. E no próximo bloco, o repórter Júlio Penariol conversou com o professor da Unesp, Mário Camargo. Ele coordena o projeto de extensão da psicologia, que inclui pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E fala também sobre o e-book que o grupo acabou de lançar. A gente volta já já. Estamos de volta e a gente continua a falar sobre o tema inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O repórter Júlio Penariol conversou com o professor de psicologia da Unesp, Mário Lázaro Camargo. Ele é membro do grupo de pesquisa Psicologia Organizacional e do Trabalho e coordenador do projeto de extensão Pessoas com Deficiência e Mercado de Trabalho, Desafios à Inclusão. Ele comenta sobre o e-book que o grupo acaba de lançar e que traz orientações para as empresas na hora de contratar e integrar pessoas com deficiência. O grupo, coordenado pelo professor Mário Camargo, acaba de lançar o e-book Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, Orientações para Organizações Contratantes. Professor, queria que você explicasse o quanto o trabalho desse e-book é fruto dessa parceria que vocês têm com instituições como a Sorri, que a gente acabou de ver na reportagem. Bom, esse trabalho, na verdade, ele é uma demanda, né? O e-book ele é uma demanda do trabalho que acontece na parceria, porque a Sorri, junto com os estudantes de psicologia que fazem parte do projeto, tem identificado que há uma dificuldade no processo de inclusão das pessoas com deficiência, justamente por falta de capacitação dos profissionais que atuam nas organizações. Então a ideia do e-book surge como sendo um facilitador do processo de formação desses profissionais que poderão atuar de forma mais qualitativa no processo de inclusão. Então diríamos assim que o e-book ele é na verdade fruto do trabalho que a gente vem realizando nessa parceria. E pelas pesquisas que vocês desenvolvem, professor, dá para identificar por que há uma rotatividade tão grande de pessoas com deficiência quando elas chegam para trabalhar numa empresa? Sim, existem vários fatores. Eu vou falar daquele que é considerado o mais importante e, inclusive, é um dos motivos pelos quais nós optamos pela produção deste material, que é justamente a dificuldade que as organizações têm de compreender o que significa um processo de inclusão e providenciar tanto na sua estrutura quanto na sua cultura organizacional, as adaptações necessárias para receber as pessoas com deficiência. Então, uma das coisas que a gente observa é que a organização de trabalho que não está com um corpo técnico suficientemente preparado para acolher e atuar em prol os processos de inclusão, elas vão gerando obstáculos, gerando dificuldades que, por conta da impossibilidade da adaptação das pessoas com deficiência, isso vai gerando um gradativo encaminhamento para não permanência. Então, os contratos de trabalho, eles acabam tendo um tempo de duração menor e, por conta disso, há uma rotatividade, ou seja, as pessoas com deficiência, elas são inseridas, mas não necessariamente incluídas, e aí faz-se necessário uma sequência, né, significativa de contratações para que aquela vaga possa ser suprida dentro do contexto organizacional. Você citou, professor, agora a questão de inserir e incluir, né, a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Para quem está em casa, explica para a gente qual é a diferença desses dois termos. Então, veja, inserir significa colocar dentro. Então, eu trago para dentro da estrutura organizacional uma pessoa que traz consigo algum tipo de deficiência.
Mas, para incluir, nós temos que ir além desse procedimento de trazer para dentro. Nós precisamos organizar um contexto de trabalho e de relações interpessoais que facilite a sua permanência. Isso exige, portanto, uma série de adaptações, desde o ponto de vista logístico, predial, estrutural, por exemplo, em relação à acessibilidade para pessoas que têm dificuldades de mobilização, até digamos, sistemas e políticas de gestão que considerem a diferença constitutiva de pessoas que trazem consigo alguma deficiência. Então, nós podemos dizer que a inclusão implica em considerar o potencial, também as limitações, mas gerir um espaço ou um ambiente de trabalho que consiga dar o devido acolhimento e favorecer o desenvolvimento deste profissional. Isto é fazer inclusão. Legal. E para a pessoa com deficiência que chega numa empresa, né, para trabalhar, qual que é a importância desse emprego para ela, para a formação da identidade dela? Bom, nós vivemos numa sociedade onde o trabalho tem um papel de centralidade. Quer dizer, ele é fundamental, ele é extremamente importante para que as pessoas se desenvolvam e estejam integradas à sociedade. Nós podemos com uma segurança, com uma tranquilidade dizer que o trabalho participa do processo de inclusão ou de exclusão das pessoas dentro da sociedade, sobretudo considerando o modo como ela está organizada, formatada. Então, estar trabalhando significa ter condições de mais acesso a direitos, né, e a oportunidades. Não estar trabalhando significa correr o risco de ter muitos dos seus direitos alijados, não respeitados. Então, esse é um primeiro fator, né? A inclusão da pessoa no mercado de trabalho implica na possibilidade de uma amplitude da sua participação na sociedade. E o outro fator importante é que justamente o trabalho é um elemento que colabora significativamente para o processo de desenvolvimento humano. Quer dizer, a pessoa na relação com o trabalho e com as outras pessoas com as quais ela convive dentro do contexto profissional, ela vivencia um processo de amadurecimento, um processo de aprimoramento, um processo de aprendizagem, de construção de identidade, de construção de vínculos, de relações interpessoais, que é fundamental para o seu processo de desenvolvimento e alcance da desejada realização pessoal. E para a pessoa com deficiência, né, que trabalha, quando ela chega no mercado de trabalho, qual deve ser assim, a postura dela? Vocês também capacitam elas para identificar situações até de preconceito, lidar com isso? Como que é o trabalho de vocês com esses, como nos usuários da Sorri? Bom, então, veja, as pessoas com deficiência, elas acabam, por conta da sua condição, sendo mais vitimadas, né, por algumas intercorrências, como, por exemplo, o preconceito, o assédio, o bullying, né? Então, o nosso trabalho visa também colaborar com um processo de formação e de qualificação destas pessoas para o ingresso no mercado de trabalho, aprendendo a lidar com essas intercorrências, né? Então, nós vivemos numa sociedade que ainda nutre muito preconceito em relação à diversidade, em relação à diferença humana, né? Então, estar inserido no mercado de trabalho significa estar vulnerável, estar, digamos assim, exposto ao risco de um preconceito que pode atingir a pessoa com intensidade moderada ou com intensidade mais grave, que são, por exemplo, os casos de assédio, o bullying, que tem sido bastante comum. Então, a ideia é mostrar para esses, no caso, jovens, que são os alvos prioritários do nosso projeto, né, porque estão intencionando ingressar no mercado de trabalho, mostrar para eles o que significa uma relação interpessoal no contexto de trabalho e o que pode acontecer, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. E principalmente assim, identificando o que é uma comunicação agressiva, o que vem a ser uma situação de assédio, quando e como o bullying acontece, tanto para que saibam se defender
denunciar e, principalmente, não reproduzir esse tipo de vinculação, esse tipo de relacionamento interpessoal que não é saudável na sociedade. Legal, professor. E para quem tiver interesse, né, em acessar o conteúdo do e-book, como que a pessoa pode fazer? Bom, esse e-book, né, como o próprio nome diz, ele está disponível na internet, ele não será produzido de forma impressa, ele estará disponibilizado para que as pessoas possam fazer o download gratuitamente no site da editora Letraria, que é letraria.net. Lá dentro vocês poderão encontrar todos os e-books que a editora disponibiliza, dentre os quais este para download gratuito. E a gente espera que esse material possa ser amplamente divulgado, que as organizações de trabalho contratantes de pessoas com deficiência possam se servir dele para capacitar os seus gestores, capacitar os seus líderes e que isso possa facilitar os processos de inclusão. Legal, professor. Obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. O Unesp Notícias termina aqui, mas se você quiser rever os nossos conteúdos, acesse o site da TV Unesp ou a nossa página no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã.